Olá pessoal, boa tarde, professor Décio Salles, IFCE Campus de Crateús. Mais uma vez aqui com vocês, trabalhando mais um pouco de trigonometria, né? Em particular trigonometria no triângulo. Então hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre trigonometria, falando de ângulos não necessariamente agudos, trabalhando com situações que agora a gente possa ampliar um pouco mais a percepção sobre seno, cosseno e tangente de ângulos mais singulares. Revisando o que a gente vinha trabalhando nas outras aulas, você tem aqui um triângulo retângulo, né? Retângulo em A, um ângulo alfa, a princípio agudo, e aqui as definições da nossa querida tríade. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Recordando também que a gente demonstrou esses fatos, que dados dois ângulos complementares, o seno de um e o cosseno do outro, válida a relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1, e uma forma de você relacionar as três relações trigonométricas, né? As três razões trigonométricas. Né? A tangente de um dado ângulo é o seu seno dividido pelo seu cosseno, desde que o cosseno seja diferente de zero. E aí a gente também demonstrou o motivo pelo qual esses ângulos em particular, que são ditos ângulos notáveis 30, 45 e 60, têm esses valores para seno, cosseno e tangente, ok? Na dúvida, veja lá os vídeos de trigonometria 1, no qual a gente demonstra todos esses fatos antes de utilizar, ok? Nosso propósito de hoje: seno e cosseno de ângulos obtusos. Ângulo obtuso é aquele ângulo maior do que 90 graus. Bom, em particular a gente tem aí seno de 90 igual a 1, cosseno de 90 igual a 0. Isso daqui vai ficar bem mais nítido quando a gente estiver observando o ciclo trigonométrico futuramente, mas por enquanto centra nesses dois. E aí, aquela relação, né, que a gente também vai fazer muito sentido quando a gente estiver observando os quadrantes lá no ciclo trigonométrico. Mas, por enquanto, né, atentem-se ao fato do seno de x ser igual ao seno de 180 menos x. Nas aulas anteriores, a gente falou de ângulos complementares, que são ângulos cuja soma dá 90 graus. Quando ângulos têm soma igual a 180 graus, esses ângulos são ditos suplementares. Então, observando essa relação, quando eu tenho dois ângulos suplementares, esses ângulos têm o mesmo seno, então o seno de x é o mesmo valor do seno de 180 menos x, e já os cossenos são simétricos, então são opostos, né? Então, o cosseno de x é menos o cosseno de 180 menos x, ok? Bom, então aqui vamos determinar um pouco de alguns ângulos aqui. Então vamos determinar, por exemplo, o valor do seno de 150, que não é um ângulo de tabela. Bom, seno de 150, o 150 ele é o complemento do 30, já que a soma de 150 com 30 é 180. E quando dois ângulos são suplementares, quando a soma dá 180, então o seno do um é igual ao seno do outro. Então, o seno de 150 tem o mesmo valor do seno de 30. E o seno de 30 é tabelado, é 1 meio. Portanto, o seno de 150 é 1 meio. Agora, para o cosseno, observe que quando a soma dos ângulos dá 180, os cossenos são opostos. Então, o cosseno de 150 é o oposto do cosseno de 30. Cosseno de 150 é menos cosseno de 30. Cosseno de 30 a gente também já conhece, né? É tabelado. Portanto, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Né? Esqueçam desse sinalzinho aí na frente do cosseno, ok? E aí, em trigonometria, a gente tem duas leis básicas, né? Duas leis fundamentais para triângulos assim de uma natureza qualquer. Então, em um triângulo qualquer, quando eu falo triângulo qualquer, é aquele não necessariamente retângulo, não necessariamente com ângulo de 90 graus. Então, em um triângulo qualquer,
as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Traduzindo, o A está para o seno de A. Observe que o ângulo A está oposto ao lado de medida A. Então, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que por sua vez é igual a C sobre seno de C. Ok? Observe que a gente tem 3 igualdades aí, né? De A com B, de B com C e de C com A. Então, exemplos. Suponha que você esteja nessa situação. Então, imagine que eu tenha aqui um lago, um poste, uma casa. Eu saiba que o observador centrado em O observa esse lago a um ângulo de 49 graus, e quem está na casa observa esse poste aí a um ângulo de 30 graus. Bom, então vamos primeiro, inicialmente, ver a medida do ângulo OPC. É o ângulo centrado no vértice P. Observe que você já tem dois ângulos conhecidos, um de 49 e um de 30, cuja soma dá 79. Já que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, e você já tem 79, o ângulo que falta, 101 graus. Um ângulo obtuso, porque é maior do que 90. Bom, e conhecido essa relação, o seno de 101, tem o mesmo valor do seno de 79, já que a soma dos dois dá 180 graus, correto? Bom, consultando uma tabela, o ângulo de 79 graus tem seno aproximadamente 0,78, né? E o cosseno, 0,98 e o cosseno, 0,75. E aí a gente vai naquela situação e aplica a lei dos senos. Então, PC sobre 49 é igual a OP sobre seno de 30 igual a OC sobre seno de 101. Observando aí os valores e fazendo a igualdade de 2 a 2, então, por um lado, 22 sobre seno de 30 é igual a OC sobre seno de 101. Seno de 30 a gente sabe que é 1 meio, que é 0,5. Esse seno de 101 a gente já viu pela tabela que é 0,98. Então, isolando o OC e fazendo essas contas, você tem que OC é aproximadamente 43,12. Da mesma forma, para descobrir o valor de PC, você pega aí PC sobre seno de 49 igual a 22 sobre seno de 30. Seno de 49, a gente já viu que é 0,75. Seno de 30, 0,5. Fazendo as contas, aproximadamente 33. E aí a conclusão. A distância OC é de aproximadamente 43,12 e o comprimento PC é aproximadamente 33. Mais um exemplo. Dois lados de um terreno triangular medem 50 metros e formam entre si um ângulo de 80 graus. Sabendo que o proprietário pretende construir uma cerca ao redor do terreno, vamos calcular a metragem total da cerca. Observando essa situação aí ao lado. Bom, a metragem total da cerca seria o perímetro dessa figura, né? A gente já conhece dois lados de comprimento 50. Bom, se eu tenho dois lados iguais, então esse triângulo é um triângulo isósceles. Conhecido o ângulo de 80, e como a soma dos ângulos tem que dar 180, então se 80 é em cima, os dois de baixo deveriam dar 100. Como os ângulos são iguais, já que os lados são, esse triângulo aí é isósceles a princípio, então se a soma é 100, então cada um deles é 50. E aí a gente pode já aplicar a lei dos senos, porque o 80 graus está oposto ao x e o 50 graus está oposto aos 50 metros. Então bastaria aplicar de imediato aqui a lei dos senos. Olhando para uma tabela, o seno de 50 dá 0,7660 e o seno de 80 dá 0,9848. Aplicando a lei dos senos, x sobre seno de 80 é igual a 50 sobre seno de 50. Realizando as operações, você tem que x é aproximadamente 64,3 metros. Como eu quero saber todo o necessário para cercar o terreno,
Dois lados já eram 50, descobrimos o terceiro lado, 64,3, totalizando um total de 164,3 metros de cerca. Ok? Uma aplicaçãozinha bem imediata aqui na lei dos senos. Mais um probleminha da gente da lei dos senos. Calcular a medida do lado e da diagonal maior de um losango, cuja diagonal menor mede 5 metros e cujos ângulos obtusos medem 130 graus. Parece não ser uma questão de trigonometria, porque você está trabalhando aqui com o losango, mas aí um desenho já nos ajuda a perceber que a gente está novamente num problema de trigonometria. Você tem um losango, né? Cada diagonal está contida nas bissetrizes, lembrando que bissetriz é aquela cerviana que corta o ângulo pela metade. Então, se os ângulos obtusos são de 130, quando você corta pela metade dá 65. Então, a diagonal menor, que é esse segmento BD que você visualiza na figura, é 5. E esse ponto E aí, eu estou baixando de forma perpendicular do vértice A, então ele está incidindo com um ângulo de 90 graus. Então, o que a gente tem aí são um ângulo de 90, um ângulo de 65. Então, se a gente for observar aqui no triângulo ABD, eu tenho dois ângulos de 65 na base, ou seja, dão 130. Como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, a medida do A é 50. 65 com 65, 130. 130 para chegar em 180, 50. Então, lá em cima, a medida é 30. E como a gente sabe que num losango os ângulos opostos são complementares, se A é 50, o B também tem medida 50. Aí a gente usa a lei dos senos nesse triângulo ABD. Então, se eu olho no ABD, então AD está oposto ao ângulo de 60, então vai ficar AD sobre seno de 65 graus, igual a 5 sobre seno de 50. 50, lembrando, é o ângulo ali do vértice A. Então, isolando o AD e pegando o seno de 65 como seno, o ângulo de 65, o seno dele 0,91, o seno de 50 0,77, você tem que AD é aproximadamente 5,9 centímetros. AD é o lado da figura, né? Então você já sabe a medida do lado desse losango. Só que além do lado, a gente quer saber a diagonal maior. Para descobrir o AC, que seria essa diagonal, né? Dentre tantas formas, a gente pode pegar e utilizar o triângulo de Pitágoras nesse triângulo AED. No AED, eu tenho 2,5, que é a medida de ED. Observe que BD é 5. Então, ED é a metade disso, que é 2,5. Então, o AD a gente já sabe a medida, que é 5,9, que a gente descobriu pela lei dos senos. Substituindo no teorema de Pitágoras, a gente descobre aí facilmente que o AC é aproximadamente 10,7. Então tá aí as respectivas medidas que eram solicitadas na nossa questão. Bom, se existe uma lei dos senos, há de se imaginar que existe uma lei dos cossenos, né? Então, dado um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, menos 2 vezes o produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo formado entre esses lados. Isso é. Então, tá aí as equações. Na verdade, pessoal, é uma equação só que ela está exposta em relação a cada um dos lados. Então, se eu olho para o lado A, então A quadrado é B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno do A. E assim, respectivamente, também valendo para B e para C. Fica mais, faz mais sentido quando a gente olha para a figura. Então, olha para esse primeiro probleminha aqui. Então, vamos fazer um esquema para ilustrar essa situação. Eu tenho aqui um avião percorrendo 90 km na direção norte.
mudando de direção por um ângulo de 35 graus no sentido anti-horário e percorrendo então mais 115 metros até aterrissar, conforme essa figura. Então observe que eu tenho ali externamente um ângulo de 35. Quando eu trago isso para dentro do triângulo, observe que o ângulo externo e o ângulo interno eles são suplementares. Ou seja, a soma dos ângulos tem que dar 180. Se o de fora é 35, o de dentro tem que completar os 180, portanto é 45. Então eu tenho ali, daquele ponto em particular até o S, 90 km e daquele mesmo ponto até o C, 115 km. E aplicando aquela relação anterior, observe que quando os ângulos somam 180, os seus cossenos são simétricos, né? São opostos um ao outro. Então, o cosseno de 145 graus é menos o cosseno de 35 graus. Consultando a tabela trigonométrica, né? Menos cosseno de 35 graus vai dar menos 0,8192. E aí você vai aplicar a lei dos cossenos. Então, observe que eu quero a medida x. A medida x é essa que vai de C até S. Então, observe, ó, de C para S é x. Quais são as medidas que você conhece? 90 e 115. Então, vai ser 115 ao quadrado, que é uma medida que você conhece, mais 90 ao quadrado, que é outra medida que você conhece, menos duas vezes as mesmas medidas, ou seja, menos duas vezes a medida de 150, que você já tomou no início, vezes a medida de 90, que você também já pegou no início, vezes o cosseno do ângulo que você está observando. Observe que o ângulo que eu estou observando é justamente esse ângulo de 145 graus aí. Então, a ideia é essa. Você pega o lado que você quer a medida, então você eleva ele ao quadrado, então vai ser o quadrado daqueles lados que você já conhece, no nosso caso 115 e 90, menos duas vezes um pelo outro, vezes o cosseno do ângulo que os une. E aí você pega e substitui o valor dado, ok? Observe que esse valor do cosseno de 145 eu substituí, que está dentro desse parêntese, que é menos 0,8192. E aí, fazendo as contas, né, tirando a raiz quadrada, aí você faz uso de uma calculadora, ok? E que você vai ter aproximadamente 195,66 km. Isso é mais ou menos aí a distância entre o ponto de decolagem e o ponto de aterrissagem para esse avião em questão. Então, mais um problema, vamos determinar as medidas de A, X e Y nesse triângulo aí. Observe que nesse triângulo eu conheço o ângulo de 120 graus, conheço duas medidas, que é a medida 4,5 e 5,5, e aí eu queria as medidas de A, X e Y. Observe que a ideia inicial aí é você imaginar que você não conhece a medida A, mas conhece as duas outras medidas e conhece o ângulo entre elas. Então, de imediato, você é seduzido pela lei dos cossenos, porque você tem um lado que você não conhece, dois que você conhece e um ângulo entre eles. Isso daqui está nas condições mais do que adequadas para a lei dos cossenos. Então, a gente vai ter que dar uma corrida aqui para descobrir quem é o cosseno de 120. Só que 120, para completar 180, falta 60. E 60 é um ângulo ótimo, porque a gente conhece os valores dele pela tabela. Como eu vou usar a lei dos cossenos, eu vou me interessar em saber quem é o cosseno desse ângulo. Cosseno de 120, como 120 e 60 somam 180, então o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Então, como o cosseno de 60 é 1/2, ou seja, 0,5, então o cosseno de 120 é menos isso. Então, é menos 0,5. Ok? De posse do cosseno, a gente já pode correr lá para a lei dos cossenos. Então, substituindo aí na lei dos cossenos, o quadrado do lado que eu quero, que é A, é igual ao quadrado do que eu tenho, 5,5, mais o outro quadrado que eu tenho, 4,5, menos duas vezes os lados que eu conheço, 4,5 e 5,5, vezes o cosseno do ângulo. No nosso caso, o ângulo é 120, o cosseno dele é menos 0,5. Fazendo essas continhas aí com o auxílio da calculadora, você chegaria em algo aproximado da raiz quadrada de 75,5. Agora, para descobrir o y, você aplica a lei dos cossenos, olhando agora para a medida do que você falta, né?
No caso, você queria saber a medida do y. Então, aplicando novamente a lei dos cossenos, você agora tem 4,5 igual ao a, que você outrora não sabia a medida, mas agora sabe, que é a raiz de 75,25, mais 5,5, que é o outro lado, menos 2 vezes esse produto, vezes o cosseno de y, que é o cosseno do ângulo gerado. Então, fazendo as continhas, você isolando o cosseno de y, chegaria que o cosseno de y é algo em torno de 0,89, que se você for olhar na calculadora ou numa tabela trigonométrica, dá aproximadamente 27 graus. Aldécio, essa saída ela é muito densa, tem resultados muito complicados. Teria outra saída? Teria. Convido que você tente resolvê-lo usando a lei dos senos, que você teria talvez menos contas a fazer e chegaria com certeza no mesmo resultado. Bom, e aí, como você já sabe a medida de 2 dos 3 ângulos, não tem a necessidade de você aplicar novamente a lei dos cossenos para descobrir o outro ângulo, ou aplicar a lei dos senos. Se a soma dos ângulos internos é 180 e 2 deles vocês já se conhecem, um é 120 graus, o outro é 27 graus, o ângulo que falta, que é o ângulo x, é aproximadamente 33 graus. Portanto, o lado que faltava, raiz de 75,25, que na calculadora você pode ver quem é, e os ângulos eram um ângulo de 27 e outro é um ângulo de aproximadamente 33 graus. E para finalizar, pessoal, uma forma aqui um pouco diferentona para calcular a área de triângulo. A área de triângulo é um negócio bacana porque você tem diversas formas de calcular. Você tem a velha base vezes altura dividido por 2, você tem lá a fórmula de Heron, que é aquela que usa o semiperímetro. Se o triângulo for equilátero, você tem aquela L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, por aí vai. Mas imagine uma versão angular da fórmula da área do triângulo. Então você tem aqui um triângulo ABC, a altura dele é H. E aí a gente sabe que, classicamente, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Agora, observando o ângulo A, observe que se eu pego o triângulo retângulo que se forma quando eu baixo o pé da perpendicular até H, e eu formo a altura BH, então eu tenho o triângulo retângulo ABH, né, de altura H. Então, eu posso calcular o seno desse ângulo A. O seno é o cateto oposto, que no nosso caso é o H, sobre a hipotenusa, que é que está oposto ao ângulo de 90. Por mais que na figura o ângulo de 90 esteja apontando para o A, tem um ângulo de 90 também apontando para o C. Então, posso tomar essa hipotenusa C. Então, seno de A é H sobre C. Passando C para o outro lado, a altura H é C vezes o seno de A. Substituindo na boa e velha e clássica fórmula da área, base vezes a altura dividido por 2, então a área vai ser B, que é a base, vezes H, que é a altura, dividido por 2. Repito o B, e o H, eu sei, lá da expressão de cima, é C vezes o seno de A. Então, isso vai ficar B vezes C vezes seno de A, tudo isso sobre 2. Ok? Então, isso daqui é a famosa teorema angular, que muitos livros falam, né? Fórmula de calcular a área de um triângulo, conhecidos dois lados e o ângulo entre eles. Da mesma forma, você pode escrever isso em função do ângulo BC, né? Independente do ângulo que você tomar como referência. Então, eis aí a forma expressa, né? Se você tem B e C, o ângulo A, ou A e C e o ângulo B, ou B e C e o ângulo C. A ideia é a mesma, é o produto dos lados vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por 2. É uma maneira bacana de você calcular a área do triângulo sem necessariamente conhecimento da altura. E um exemplozinho aqui para ilustrar. Então, imagine que você tem aí um triângulo conhecido os dois lados, 4 e 6, e sabendo que o ângulo formado entre eles é 30. A gente sabe que o seno de 30 é 1 meio, 0,5. Substituindo na fórmula, lado vezes seno dividido por 2. Então, lado vezes lado, 4 vezes 6. O seno do ângulo, que é o seno de 30, que é 0,5, dividido por 2. Fazendo a continha, você vai ter que essa área é de 6 centímetros quadrados. Ok? Simples, fácil, rápido, gostoso e nutritivo. Um exercíciozinho também não tão complicado é calcular a área desse triângulo aí. Então,
Observe que eu tenho um ângulo ali de 48 graus, né? É interessante a gente conhecer o seno desse ângulo. Então, o seno de 48, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A gente pode adotar a hipotenusa como seno A, já que ela está nesse triângulo BHC. O A está oposto ao ângulo de 90. Então, o seno do 48, cateto oposto, que é 4, sobre hipotenusa, que é A. Pela calculadora, seno de 48 é aproximadamente 0,74. Isolando o A, você vai ter 4 sobre 0,74, que dá aproximadamente 5,4. Ok? Bom, agora, pelo teorema de Pitágoras, você consegue descobrir a medida do C. Bom, você sabe que a hipotenusa agora é 5,4, então é 5,4 ao quadrado, né? Aproximadamente igual a 4 ao quadrado, que é um dos lados, mais C ao quadrado, que é o outro lado. Se você tirar aí que é aproximadamente C 3,6. Bom, e aí como é que eu calculo a área? Lado vezes o seno dividido por 2. Um dos lados, que é de medida A, ele é 5,4. O outro lado, que é o lado aqui que eu estou tomando, o lado AC, ele tem uma medida que mede, ele tem uma medida 3, que é AH, e a outra é HC, que tem justamente essa medida C que eu descobri no passo anterior, que é 3,6. Então, fazendo essa continha e utilizado o seno de 48 como seno 0,74, você vê aí que a área desse triângulo é aproximadamente 13,18.